Dando sequência à nossa mesa, vamos chamar a professora Zulmira Lacava, que vai ministrar a palestra Importância e Desafios da Nanotoxicologia. A professora Zulmira é titular da Universidade de Brasília, diretora do Centro de Nanociência e Nanobiotecnologia, CENANO, da UNB, e coordenadora da rede CONANO de PDI e pós-graduação em Nanobiotecnologia. É bióloga com mestrado em Biologia Molecular e doutorado em Patologia Molecular, pós-doutorado na Northwestern University em Chicago e na USP, São Paulo. Tem bolsa de produtividade no C, da CNPq, com formação na área de genética, mutagênese, se dedica à pesquisa na área de nanobiotecnologia, com ênfase em testes pré-clínicos, biodistribuição, testes in vitro e in vivo de biocompatibilidade e toxicidade, e aplicações biomédicas, magnetohipertermia, terapia fotodinâmica, sistema entregador de drogas e diagnóstico, e de materiais nanoestruturados, sobretudo os magnéticos, visando principalmente a terapia do câncer. Responsável por testes clínicos de terapia fotodinâmica, realizados em hospital público em Brasília, tem colaboração com pesquisadores de várias instituições brasileiras e europeias. Por favor. Obrigada, bom dia a todos. Agradeço os organizadores deste evento por esse convite para falar um pouco do trabalho e pela oportunidade também de conhecer outros trabalhos em palestras tão boas que a gente tem visto durante esse evento. Bom, a minha fala vai ser num sentido mais geral, não vou ficar dando muitos detalhes, então, ligeiramente sobre a importância da nanotecnologia, da nanotoxicologia e dos desafios que a gente tem. A nanotecnologia, como foi falado durante várias falas aqui, né? Várias palestras, ela tem um âmbito bastante grande, vai desde a medicina e saúde, tecnologia, energia, ciência de materiais, água, alimento, meio ambiente e na parte de instrumentação também. Na nanobiotecnologia, nós temos diversas aplicações e uma das mais importantes diz respeito aos sistemas de entrega de drogas. Hoje, nós temos drogas poderosas, sobretudo para tratamento do câncer, mas essas drogas são extremamente tóxicas, os efeitos colaterais que elas têm, às vezes, acabam introduzindo um novo tipo de câncer no paciente. Então, desenvolver esses sistemas de entregas de drogas é uma das principais abordagens da nanobiotecnologia. E nós temos visto também, né, durante esses dias, que os sistemas nanoestruturados envolvem diversas formas, múltiplas formas, né, desde os lipossomos, micro e nanopartículas, dendrímeros, nanoemulsão, nanocápsulas, polímeros. Apenas para dar um exemplo para vocês do que a gente tem feito, inclusive com colaboração com o professor Tedesco, que ontem fez a sua palestra aqui, é um sistema de entrega de drogas para tratamento da PB-micose. A PB-micose é uma doença que afeta principalmente a população pobre que habita os trópicos. E o tratamento de excelência é feito com anfotericina B, que também já foi comentado aqui, é uma droga extremamente tóxica. O paciente, para ser tratado de PB-micose, ele tem que ficar internado cerca de 6 meses, tendo uma injeção diária. E a anfotericina B é muito nefrotóxica e também tóxica para o fígado. O que afeta, como as pessoas que são suscetíveis a essa doença estão na região pobre dos países, dos trópicos, então as grandes indústrias não têm interesse em desenvolver produtos especiais. Foi desenvolvido uma em lipossomos, que é extremamente cara, inviabilizando que o Sistema Único de Saúde brasileiro forneça isso para a população. Então, com essa preocupação, nós desenvolvemos dentro da rede, com o auxílio do professor Tedesco, nanocápsulas que envolvessem anfotericina
anfotericina B. E aqui nós temos uma ilustração mostrando os efeitos dessa nanocápsula. Isso foi baseado em estudos prévios mostrando que DMSA leva nanopartículas preferencialmente para o pulmão. Como essa doença afeta primeiramente o pulmão, e parece muito, tem um quadro de tuberculose, então nós resolvemos fazer essas nanocápsulas com DMSA em torno dela, o ácido timercato succínico, e realmente o destino dessas nanocápsulas é preferencialmente para o pulmão. Então, aqui vocês podem ter ideia, né, de 30 dias depois de tratamento, o que estava acontecendo com os camundongos portando a PB-micose, e exatamente esse aqui de baixo na esquerda, tratado com essas nanocápsulas envolvendo DMSA e anfotericina B, num estado de saúde muito melhor. Todas as drogas, né, tanto a anfotericina livre, a formulação utilizada aqui à direita e embaixo, ela tratou, ela sarou o camundongo, mas deixou ele naquele estado por conta da nefrotoxicidade muito grande, né, enquanto o outro estava com a aparência saudável. Então, aqui em cima, mostrando que... deixa eu pegar esse outro aqui, que acho que vai estar melhor. Mostrando que os efeitos clínicos não foram muito intensos, né? Os animais não perderam peso, e esses outros gráficos mostrando que realmente não foi possível coletar mais o fungo desses animais tratados. Então, isso é só para dar um exemplo da importância dos sistemas de entrega de drogas. Nós podemos considerar esses sistemas como verdadeiras bombas. Eles têm múltiplas funções. Eles são capazes de localizar uma célula específica, por exemplo, no caso de câncer, tratar apenas aquelas células, deixando as outras intactas, né? Fazer um reconhecimento e um diagnóstico, então, localizar quais as células que estão com câncer, atingir apenas aquelas e, além de tudo, fazer uma liberação controlada do fármaco. Dentro do nosso grupo, nós estamos particularmente interessados no uso de nanopartículas magnéticas dentro desses sistemas de entregas de drogas. As nanopartículas magnéticas, elas têm características muito interessantes para isso. Quando colocadas dentro de um líquido, todo o líquido se comporta magneticamente e pode ser atraído para uma determinada região, utilizando um gradiente de campo magnético. Essas nanopartículas magnéticas funcionam como pequenos ímãs, então elas não podem estar nuas, elas têm que estar recobertas com alguma molécula. Nessa cobertura, a gente já pode utilizar uma molécula de interesse. Por exemplo, o DMSA, se usado para recobrir essas nanopartículas, vai levar essas nanopartículas para o pulmão. Se elas forem recobertas com destrana, nós vamos ter um destino preferencial no fígado e no baço, e assim por diante. Aqui, para dar um exemplo, já que a gente está num evento de meio ambiente, dentro da rede, nós fizemos um compósito baseado em vermiculita, que foi feito um tratamento químico para que ela ficasse hidrofóbica, e foi incluído nanopartículas magnéticas. Então, nesse experimento, nós estamos mostrando o seguinte: petróleo foi colocado sobre um becker com água, a vermiculita magnética foi depositada em cima, e em poucos segundos ela atrai, né, todo o petróleo colocado aqui. Isso pode ser retirado, então, com um magneto, né, com um ímã. Este material pode, então, pode ser extraído, esse petróleo, e reutilizado como petróleo, e o próprio compósito pode ser reutilizado 13 vezes. Isso nós fizemos em estudos em pequenas quantidades, né? Mas, quando a gente vê os grandes desastres ambientais por derramamento de petróleo, a gente imagina que isso já poderia estar em uso.
Mas, voltando, então, à parte biológica, biomédica, essas nanopartículas magnéticas elas têm uma propriedade muito interessante que pode ser utilizada para aumento de temperatura. Então, quando as nanopartículas magnéticas são administradas ao organismo, elas podem ser direcionadas ao alvo por 3 formas, pelo menos, diferentes. Uma, como eu acabei de dizer, por um gradiente de campo magnético. Outra é recobrindo essas nanopartículas magnéticas com anticorpos monoclonais específicos para o tipo de câncer que nós queremos tratar. E outra ainda por receptor de membrana, como acabei de dizer, se você recobre com DMSA, elas vão para o pulmão. Então, uma vez localizadas num alvo, essas nanopartículas magnéticas têm que ser submetidas a um campo magnético de frequência alternada, o que requer um equipamento especial para que isso seja feito. Então, dentro da nossa rede, uma doutoranda farmacêutica fez esse equipamento que produz este campo magnético de frequência alternada. Então, expondo as nanopartículas magnéticas a esse campo magnético, vai haver aumento de temperatura específico no sítio onde as nanopartículas estão localizadas, levando, então, a lise celular por apoptose ou necrose. Esse calor pode ser controlado. O ideal é que ele não passe de 5, 7 graus centígrados. Mas a literatura mostra que, dependendo das condições em que esse equipamento é colocado, essa temperatura pode ser elevada até 70 graus. Então, você não vai ter uma hipertermia, você vai ter uma abrasão, né? Só para mostrar, então, a eficiência de nanopartículas magnéticas nesse processo. Nós temos feito temos tido várias amostras, vários resultados com essa hipertermia. Daqui a pouco eu falo mais alguma coisa. Bom, para fazer todas essas aplicações biomédicas, com as nanoestruturas de forma geral, a gente tem uma condição sine qua non, que elas sejam biocompatíveis. E, para mostrar isso, nós temos, então, os testes nanotoxicológicos, a principal abordagem minha aqui. Então, nesses últimos 12 anos, nosso grupo tem investido numa coleção de testes que possa realmente dizer esse material é ou não é biocompatível. Nós começamos, então, com testes in vitro, com células normais e células tumorais, correspondentes de preferência, e aí são feitos testes de viabilidade, testes de fagocitose, morfologia, tanto a óptica quanto a eletrônica, testes de genotoxicidade, aqui ilustrados pelo teste de cometa, testes de coloração que possibilitam ver se está ocorrendo apoptose ou necrose, o uso de citometria de fluxo com a mesma razão. Fora isso, nós trabalhamos numa grande rede com muitos físicos, então nós empregamos algumas técnicas da física também para fazer essas caracterizações. Por exemplo, ressonância magnética, EPR, ou Raman, para ver quanto de partículas estão localizadas em volta quanto de moléculas estão localizadas em volta das partículas, e disso vai depender muito a interação com as células, fotoacústica também é utilizado. E de grande relevância são os testes em vivo, que geralmente são feitos em camundongos normais, ou nude, ou camundongos portando tumores. Os testes de viabilidade são importantes, fagocitose. Nós damos uma especial atenção à citometria, tanto de células peritoneais quanto de células sanguíneas. Isso nos dá uma ideia do potencial pró-inflamatório do novo material, testes de micronúcleo, que também é de genotoxicidade. A morfologia vai desde a morfologia óptica, a eletrônica, até a difosfatômica, quando necessário. E, se nós observamos necessidade, fazemos também os citogenéticos, bioquímicos, imunológicos. Também empregamos as técnicas da física para estudo, por exemplo, das interações das nanopartículas com as células do sangue. O importante é que a gente
com mais de 20 amostras que nós já estudamos, a gente faz isso com doses diferentes, porque lembrando sempre que qualquer material pode ser um remédio ou um veneno, depende muito da dose que é utilizada, não é? A via, nós pelo menos utilizamos 2 vias de administração, a intravenosa e intraperitoneal, e os tempos vão desde os tempos curtos até tempos de 3 meses, porque aí a gente já começa a pegar no animal a fase crônica. Então, é um estudo bastante grande, bastante intenso. Então, baseado nesses testes, a gente pode fazer a pergunta: qual é a importância da nanotoxicologia? Aqui, só para dar alguns exemplos. A natureza química do núcleo, do core da nanopartícula, é extremamente importante. Então, aqui pegando núcleos de diferentes composições, baseadas em ferritas de manganês, ou magnetita, ou ferrita de cobalto, ou magnemita. Com a mesma cobertura, nós temos efeitos absolutamente diferentes. Vão desde toxicidade muito reduzida, só presente durante 7 dias, como nós vimos na palestra anterior, bastante temporária, até efeitos como morte, distúrbios intestinais, genotoxicidade severa, mostrando, então, que a natureza química é importante. Da mesma forma, nós podemos pegar o mesmo core e fazer coberturas diferentes. E, com isso, nós vamos ter efeitos bastante diferentes. Esses efeitos são na biodistribuição dessas nanopartículas, na eliminação delas, no reconhecimento pelas células imunitárias, portanto, na promoção da biocompatibilidade e da estabilidade da amostra. Os mesmos comentários a gente poderia fazer acerca de tamanho de nanopartículas, por exemplo, que pode até interessar vocês. Pegando exatamente o mesmo core, a mesma cobertura, se a gente varia o tamanho de 5,5, 8,5 e 15, a gente fala assim, mas será que vai ter diferença de toxicidade? Tem. A melhor é a de 8,5. A de 5 é bastante tóxica, a de 15 um pouco menos, mas ainda assim tóxica. Aquela amostra que eu comentei com vocês, das nanocápsulas de anfotericina B, nós resolvemos, então, fazê-la também magnética, para podermos utilizá-la para fazer magnetohipertermia ou para dirigir as nanopartículas para o alvo, o pulmão. E, então, nós fizemos os testes, comparando com a anfotericina B livre, e alguns resultados interessantes podem ser observados. Por exemplo, o estresse com a anfotericina B é grande, já com a nanocápsula é menor. Após 72 dias, nós começamos a observar a hepatotoxicidade com a anfotericina B livre, o que não foi observado aqui, com a nanocápsula magnética. A viabilidade das células peritoneais está comprometida mesmo após 80 dias com a livre, enquanto com a nanocápsula ela só foi observada pequena até os 15 dias. Nos estudos de biodistribuição, nós observamos destinos diferentes, mas só com a anfotericina B livre inflamação no fígado e no baço. Isso é interessante porque a literatura mostra normalmente os efeitos nanotoxicológicos das nanopartículas magnéticas só com 1 ou 2 administrações. Nesse caso aqui, nós fizemos com 22 administrações. A cada 3 dias era administrada a nanopartícula. Fazendo um resumo bastante breve, bastante simples, nós podemos dizer que a natureza química, o tamanho da nanopartícula, a natureza da cobertura, vão reger a interação das nanopartículas com as células, que, por consequência, têm efeitos na biocompatibilidade, biodistribuição e eficiência. Também podemos dizer que esse conjunto de metodologias utilizadas servem como um protocolo.
em que nós utilizamos, então, para avaliar as nanoamostras produzidas, os procedimentos em si, porque, às vezes, a sua amostra não é tóxica, mas o procedimento que você faz leva à toxicidade. Eles também são utilizados para alterar, desenvolver as nanoamostras, fazendo com que elas fiquem cada vez mais biocompatíveis. Podem, então, ser utilizados para ver com um papel ecotoxicológico importante e ainda, né, promover um entendimento de patologias ocupacionais. Às vezes, você tem exposição às nanopartículas que não são nanotecnológicas, mas que são produzidas, né, no meio ambiente, como nós acabamos de ver um exemplo. Então, nós resolvemos, baseados em estudos prévios, fazer uma nova amostra, que é a amostra de nanocápsulas magnéticas de albumina. Nós resolvemos fazer isso baseado num fluido magnético iônico desenvolvido por um aluno de Química da UNB, e que era, assim, altamente suscetível a campo magnético, respondia de uma forma bastante especial. Então, nós ficamos imaginando a utilização disso para promover a magnetohipertermia, para fazer sistemas de entrega de drogas, mas só que esse fluido magnético iônico é extremamente tóxico. Então, ele deveria ser trabalhado para ficar biocompatível, né, para funcionar num sistema de entrega de drogas, promovendo a magnetohipertermia, e, inclusive, como sistema de entregas de agentes que promovam a terapia fotodinâmica que o professor Tedesco apresentou ontem. E, assim, fazer com que a gente pudesse utilizar esses materiais para tratamento do câncer. Nós fizemos os testes todos de toxicidade, que nós vimos anteriormente, e vimos que, realmente, esse material é altamente biocompatível. Os efeitos tóxicos somem em poucas horas. Assim, digamos que em 48 horas a gente não conseguia observar nenhum efeito mais significativo. E, de forma interessante, essas nanopartículas, essa composição albumina-ferro, fez com que esse material tivesse um destino preferencial para o cérebro. Então, agora nós estamos, então, encapsulando drogas que promovam esse tratamento lá. Fizemos testes de magnetohipertermia, mostrando, então, uma necrose considerável por esse material, e agora ele está sendo utilizado para estudos de terapia fotodinâmica e magnetohipertermia concomitantes, com resultados muito interessantes. O objetivo de fazer a terapia fotodinâmica aqui com esse material é para estudo de novos agentes fotossensibilizantes. O professor Tedesco mostrou ontem resultados clínicos que a gente já tem, que são produzidos em hospital, mas utilizando ácido aminolevulínico. Mas nós estamos nanoencapsulando aqui outras drogas, outros agentes que são potencialmente mais interessantes. Os resultados estão sendo bastante interessantes, estão sendo produzidos por estudantes de doutorado e pós-doutorado. Falar bem ligeiramente sobre os desafios que a gente ainda tem. Nós não vou repetir o que foi falado, acabado de falar, né? Uma das coisas importantes da nanotoxicologia é a adaptação de metodologias e da instrumentação. Durante os últimos 10 anos, nós tivemos um progresso bastante considerável nisso, mas algumas coisas ainda têm que ser desenvolvidas nesse setor. Um outro aspecto seria o desenvolvimento de plataformas de testes nanotoxicológicos. A professora Silvia mostrou ontem, né, um algoritmo que pode ser utilizado. Hoje também o Dr. David mostrou um framework, né? Então, várias pessoas estão trabalhando nesse sentido, né? Mas isso ainda, eu acredito que nós precisamos de muitos testes nanotoxicológicos para a gente chegar a fazer uma previsibilidade dos efeitos dessas nanoestruturas, o que seria bastante interessante para evitar que a gente fizesse toda essa bateria de testes todo o tempo.
Então, é necessário ainda uma regulamentação, tanto para a produção quanto manuseio dessas nanoestruturas, né? Às vezes, pode ser que os alunos estejam jogando na pia os restos, né, desse material. Então, nós temos que ter cuidados com isso, né? Porque isso vai para o lago, os animais, os peixinhos lá vão comer, né? E a gente tem que ficar de olho o tempo todo neles, né? Bom, voltando então mais para o escopo dessa conferência, a nanotoxicologia tem que contribuir dentro das nanotecnologias no sentido de avaliar os impactos sociais, os impactos econômicos dessa área, né? Fazer o cálculo dos riscos e dos benefícios à sociedade e ao meio ambiente. Vejam que eu coloquei ali, né, em letras maiores os benefícios, porque eu acredito sinceramente que a gente pode ter muito mais benefícios do que risco, desde que a gente consiga trabalhar com ética, né, e obedecendo todas essas regulamentações. Eu acho que é importante que, mesmo antes que elas existam, cada um de nós, né, faça a sua regulamentação própria e trabalhe dentro dela, visando, então, uma melhora da qualidade de vida. Nós trabalhamos numa rede, né, envolvendo cada vez mais estados do Brasil, e então eu estou aqui na Universidade de Brasília, tenho uma colaboração bastante importante com a Universidade de Goiás, onde nós temos alguns químicos, uma colaboração bastante importante e imprescindível com o professor Tedesco, aqui da USP Ribeirão Preto, né, que nos dá todo o apoio, principalmente no encapsulamento desses materiais, mas temos também empresas localizadas. Espero que a gente está fazendo incubação de empresas dentro da Universidade de Brasília também, porque por conta dessa dificuldade ainda de colocar os nossos produtos, né? Veja-se aquele exemplo do petróleo, né? Se a gente tivesse já funcionando escalonado, num acidente grande, a gente poderia ter os benefícios disso. Os agradecimentos, então, aos colaboradores, aos alunos, né, que carregam realmente esse trabalho, às agências de fomento, e a vocês pela atenção.